nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar o irmão Maicon para poder louvar o hino da harpa. Saudando os irmãos com a paz do Senhor, amém? Fazer uma chamada online aqui com os jovens. Não largam o celular, mas deve estar assistindo. Aleluia. É o hino 545. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morrer por meus pecados. Vivo com Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, terei a glória do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Vamos estar adorando ao Senhor. O sol, a lua, as estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura.
formosura. Os homens, os reinos, principado e potestagem se prostram ante a tua formosura. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que eu te amo, te amo, te amo. Só me resta te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar e dizer que eu te amo, te amo, te amo. E dizer que eu te amo, eu te amo, te amo. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Maiquinho. Hoje nós vamos iniciar, né, um novo trimestre, o quarto trimestre desse ano. E vamos também refrisar a última lição, porque domingo passado nós tivemos escola dominical. Então nós vamos estudar acerca da última lição do trimestre passado e a primeira desse trimestre. Quero convidar aqui o pastor Lucas para estar dando essa aula para nós. Ele chega em enjoou ali a testa, mas é profetizando já. A Aninha falou glória a Deus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém? Vamos sentar aqui mais perto então, mais pra frente. Vamos? A EBD ela tem uma característica diferente, que é a participação, né? Eu acredito que ela é especial porque todo mundo pode contribuir para essa aula, todo mundo tem alguma coisa a acrescentar. Ninguém sabe tanto que não possa aprender mais nada, e ninguém sabe tão pouco que não possa contribuir com nada. Então eu acho que é muito interessante a gente se valer dessa condição especial, né?
Ricardo aqui falou, hoje a gente vai ter 2 lições. A lição 13 do terceiro trimestre, que fala sobre vigilância. A vigilância conserva pura a igreja. E a lição 4, que inicia... E a lição 1 do quarto trimestre, que inicia o livro de Jó. Amém? Vamos começar aqui com a lição 13. Todo mundo tem acesso à lição? A irmã tem acesso à lição? Envia para ela. Para que ela possa acompanhar junto com a gente. Na 13, isso. Vou aproveitar e mandar no grupo aqui também. As duas aqui no grupo. A lição 13 tem como título A Vigilância Conserva Pura a Igreja. Eu acredito que seja uma lição de extrema importância para a nossa jornada espiritual, para a nossa jornada da fé, para a nossa vida cristã, porque ela trata sobre os últimos tempos, ela trata sobre a nossa vida aqui nessa terra, ela trata sobre aquilo que nós vamos fazer agora e a influência, o resultado disso no que está por vir, né? Vamos lá. Conseguiu? Todo mundo conseguiu? Beleza, vamos começar então. Deixa eu me abrir aqui também. Vamos para o texto áureo então, que se encontra em Marcos 13:37. Diz assim: E as coisas que vos digo a todos, vigiai. Aqui a gente já começa a entender a importância de vigiar, de prestar atenção, de nos policiar. Lá em 1 Coríntios, no texto da Santa Ceia, a Bíblia fala para nós, Paulo fala para a igreja: examine-se o homem, pois a si mesmo. Isso significa o quê? Que a gente precisa ter esse policiamento conosco. Nós somos as pessoas que mais nos conhecem, né? Depois de Deus. Eu acredito que cada um aqui tem a ciência daquilo que é fraco, daquilo que sofre tentação, daquilo aquilo que chama mais a atenção, e nós precisamos ter essa vigilância constante. Se nós queremos vencer esse tempo agora e sermos arrebatados e voltarmos com o noivo. A verdade prática diz assim: através da vigilância a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Essa verdade prática aqui cai muito bem pra gente. Por quê? Porque hoje em dia o que a gente mais vê na igreja, o que a gente mais vê em púlpitos, o que a gente mais vê assim como moda, né? A inovação, é o mundanismo, é o mundo entrando dentro da igreja, certo? É o mundo entrando dentro da palavra, são os pastores editando as escrituras para que eles possam colocar o próprio desejo. Pedro ele vai falar lá em 2 Pedro 3:18, ele fala assim, portanto, crescer em graça e em conhecimento. Por que a gente tem que crescer em graça, mas também em conhecimento? Por que a gente não pode crescer só em conhecimento ou só em graça? Se a gente crescer só em conhecimento, a gente vai se tornar como os fariseus, que conhecem a Bíblia, mas não vivem, que conhecem a Escritura de cabo a rabo, mas não têm um relacionamento ativo com o Pai, mas que não recebem a misericórdia de Deus e portanto, são incapazes de exercê-la sobre a vida dos outros. E se a gente crescer só em graça, sem conhecimento, a gente vira herege. Igual esses hereges aí de hoje em dia, que estão subindo nos púlpitos, falando que Jesus só quer o seu coração, falando que não importa o jeito que você está na igreja, você só precisa estar na igreja. A verdade é que Jesus ele chama a gente para vir como a gente está. A gente precisa vir do jeito que a gente está. Ninguém precisa melhorar para vir para a igreja. Mas a caminhada com Cristo, ela requer mudança. Se a gente vier para a igreja para permanecer do mesmo jeito que a gente estava lá no mundo, por que a gente está aqui? Qual que é a resposta que a gente vai obter? Eu acredito que a maioria das pessoas que vêm hoje para a igreja, elas vêm buscando uma resposta de Deus, vêm buscando uma resposta para os seus problemas, buscando uma resposta para as questões da vida, né? Às vezes para as tempestades, as tribulações que estão passando, uma resposta assim sobrenatural, às vezes por uma questão que não tem mais saída naturalmente, né, das nossas
as nossas forças. E qual que é o resultado que a gente vai obter se a gente não mudar? Se a gente permanecer fazendo as mesmas coisas? Para que a gente tenha um resultado diferente, a gente precisa mudar a receita. Não adianta eu querer obter um bolo de chocolate se eu continuo fazendo uma receita de um bolo de laranja, certo? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Sintam-se livres para poder comentar também, tá bom? Isso aqui, como eu disse, é uma aula, é um local aberto para compartilhar, para tirar dúvidas, para falar. Isso aqui eu acho que essa é uma característica forte da EBD, que todo mundo pode participar, né? Todo mundo tem essa liberdade. Essa característica da escola dominical é bem importante, que nem o Lucas está falando, porque eu, passando uma dúvida minha, o professor, né, ele vai sanar essas dúvidas, e talvez uma dúvida de um colega meu, né, que está na classe. E sobre essa questão da transformação, é tão interessante que o próprio Cristo, quando ele pega os 12, Pedro, ele carregava uma espada, né? E no último dia de Cristo lá, ele tá com essa espada. Mas só que vai uma mudança. Aí depois o mesmo Pedro, quando ele recebe o Espírito Santo, ele não tá mais com espada. O cara covarde, o cara que se afirmava com aquela espada ali, precisava daquilo para se mostrar alguma coisa, pregou para uma multidão. Então é muito interessante a questão da mudança. Vem como está, mas no decorrer da caminhada com Cristo, você vai apontando mudança. É que nem um bebê. Um bebê, ele é bonitinho quando não consegue andar com 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas que com 5 anos ele sem andar já está com alguma coisa. Então é isso aí, nós temos que apontar essas mudanças. Uma grande verdade que a gente escuta, né? Ou não escuta, né, na verdade. Porque a palavra de Deus hoje em dia não é uma palavra popular, as pessoas não gostam de ouvir confrontação, não gostam de ouvir a verdade. Por quê? Porque ninguém está interessado em mudar. Essa é a grande verdade. Mas o que a gente precisa manter na nossa consciência é o quê? Que todas as vezes que a gente lê a palavra de Deus, alguma coisa que precisa confrontar a nossa carne. Porque a carne, ela está na gente, ela só vai sair quando a gente for transformado para a glória. Então todas as vezes que a gente lê a palavra de Deus, que a gente for ler a Bíblia, alguma coisa precisa incomodar a gente. Precisa falar, você precisa mudar aqui nesse ponto, isso aqui está errado, isso aqui você precisa vigiar, isso aqui você precisa orar, isso daqui você precisa melhorar. Amém? Vamos então para a leitura bíblica em classe. Quem está sem o slide aí, né? Pode abrir a Bíblia em Mateus 25, versículo 1 até o 13. É a parábola das 10 virgens, muito conhecida. Mateus 25, do 1 ao 13. Todos acharam? Diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo, vigiai, pois porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então é assim, é uma parábola muito conhecida, a gente já escutou bastante, pelo menos quem está há pouco tempo, porque é uma palavra que é muito utilizada em pregações e tudo mais. É uma palavra que trata da volta de Jesus. Trata as virgens, né, aqui representam tanto a igreja quanto os filhos de Deus. Elas representam tanto a igreja que precisa se manter atento, precisa vigiar, precisa orar, precisa buscar, se policiar para não perder o azeite.
nós mesmos, que também precisamos dessa constante vigilância. Por quê? Porque dentro de nós existe tanto uma natureza adoradora, que foi Deus que colocou na gente, como uma natureza pecaminosa, que a gente herdou de Adão. Então a gente precisa, é aquela história do lobo, né? Que diz que dentro de nós existe dois lobos, né? Um que representa a nossa carne e outro que representa a nossa espiritualidade. E aquele que vai ganhar contra o outro é aquele que a gente alimentar mais, é aquele que a gente vigiar mais, é aquele que a gente se preocupar mais em manter. Amém? E vamos para a introdução. A introdução diz assim: chegamos à última lição deste trimestre. Mais uma vez o Espírito Santo quer nos despertar, dizendo que o tempo se abrevia. Meditemos hoje na parábola de Jesus, escrita em Mateus 25, do 1 ao 11, onde encontramos 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite, mas apenas 5 delas estavam preparadas para ele. Deus nos abre os corações para compreendermos a sua palavra, pois temos a necessidade de estar devidamente preparados. Vamos lá para o primeiro, meia-noite, o dia que já passou. Essa lição é muito interessante, que ela vai abordar os vários aspectos dessa meia-noite. Dentro desse texto, existe um versículo que diz assim, que a meia-noite chegou e o noivo chegou com ela. E exatamente esse tema meia-noite tem várias conotações diferentes. O primeiro que a gente vai tratar é sobre o dia que já se passou. Quando a meia-noite chega, junto com ela termina o dia que a gente estava vivendo. E qual que é a implicação para a gente como igreja? O tempo que a gente tem aqui na terra, o tempo que a gente tem para servir a Deus, para buscar o Espírito Santo de Deus, para buscar fazer mais por Ele, para buscar nos capacitar, é um tempo limitado. Tenho certeza de que a noite vai chegar, de que com ela Jesus vai voltar e o esposo vai voltar e com ele o nosso tempo vai acabar. A gente tem um tempo limitado para se preparar, para buscar o Espírito Santo de Deus, para estar se dedicando na palavra, para estar se dedicando no propósito que Ele colocou nas nossas vidas, porque para cada um de nós Ele tem um propósito, para cada um de nós Ele tem um objetivo. Ele quer usar cada um de nós de uma maneira específica, mas a gente precisa se disponibilizar, a gente precisa se permitir. E para isso a gente tem um tempo limitado. Às vezes a gente se engana, né? O ser humano se engana achando que é aquela história do vou deixar para amanhã, né? Ah, não, porque eu ainda tenho tempo, vou deixar para fazer esse trabalho amanhã, vou deixar para fazer esse trabalho da escola aqui amanhã, esse meu serviço que eu tenho que fazer, vou deixar para fazer amanhã. Só que a verdade é que a gente não sabe se o amanhã vai vir. A gente não sabe quando que é o dia, a gente não sabe quando que é a hora, a gente não sabe quando Jesus vai voltar. E assim, uma coisa interessante, uma perspectiva interessante sobre a volta de Jesus é que muita gente acha que está esperando Jesus voltar assim, num contexto geral. Só que a verdade é que para você, Jesus pode voltar amanhã. Para você, Jesus pode voltar hoje durante a tarde. Para você, Jesus pode voltar amanhã de manhã, pela manhã. Então, como a gente não sabe se essa é a única e última oportunidade que a gente tem de buscar, a gente precisa fazer isso como se fosse a última vez. Porque vai chegar a última vez. E se a gente não estiver preparado como as loucas, a gente vai ficar. A gente não vai ter mais tempo, a gente não vai ter mais oportunidade de buscar como a gente tem agora. Uma coisa interessante que o pastor Wellington fala bastante é que depois que Jesus voltar, o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Quando a gente começa a ler Apocalipse, a gente começa a entender o que vai acontecer, como é que esse processo vai se dar. E depois que ele voltar, o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Mas o que é interessante a gente pensar é que mesmo com o Espírito Santo sendo retirado das igrejas, da terra, das pessoas, muitas igrejas vão continuar funcionando normalmente. Não tenho dúvida disso. Normalmente. Vai ter muito pregador subindo aqui, falando e gritando, e falando em língua estranha dele mesmo, né? E rodando e profetizando na vida das pessoas. Só que a verdade é que vai ser igual e as pessoas não vão sentir a diferença. Às vezes você pode falar, não, porque eu valorizo o Espírito Santo de Deus, eu tenho ele como importante, eu sei quando ele está na minha vida e quando ele não está. Só que a verdade é que se a gente se descuidar, acontece com a gente o que aconteceu com Sansão. Que é o que? A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus abandonou Sansão e ele nem percebeu. Ele não se deu conta dessa falta, ele não se deu conta do que tinha acontecido com ele. E a gente não pode, a gente precisa vigiar, a gente precisa orar, a gente precisa zelar pela permanência do Espírito Santo. Outra coisa interessante que a gente precisa parar para pensar é que não é todas as coisas que a gente vai fazer que Deus vai estar conosco. Essa é uma grande verdade que muitas pessoas fecham os olhos. Por quê? Porque existe muita gente que fala assim, ó Deus,
aconteceu pertence ao passado, ao dia de ontem. Este é o sentido da expressão à meia-noite. Ela nos fala de um dia, de um período de tempo que terminou. Do ponto de vista bíblico, o período de tempo que está para terminar é a dispensação da igreja. E no momento em que Jesus arrebatar a sua igreja fiel, este período haverá terminado definitivamente. Vivemos, portanto, os últimos momentos da igreja aqui na terra. A Bíblia diz que somos sustentáculo da verdade, que grande é a nossa responsabilidade. Por isso Jesus mandou que trabalhemos enquanto é dia, pois a noite há de vir, e então não será possível fazer mais nada. O texto fala exatamente sobre o que a gente falou. O nosso tempo é limitado, e a noite com certeza virá. Uma coisa que também é muito interessante da gente pensar é sobre o dia mau. Porque a Bíblia fala pra gente buscar enquanto é tempo, buscar enquanto é dia, buscar enquanto a gente está bem. Porque a verdade é que quando o dia mau vier, a gente não vai ter força para clamar. A gente muitas das vezes não vai ter força para orar, não vai ter força nem para chorar na presença de Deus, a gente não vai ter força. Por isso que a gente precisa buscar enquanto é tempo, enquanto a gente tem força, enquanto a gente consegue, enquanto a gente tem essa oportunidade de estar aqui. Deus, ele nos chama e nos chama imediatamente porque a hora é chegada, o tempo está chegando, está acabando. Essa é a verdade. Jesus está voltando. Isso não é um conto de fadas, não é uma história. As coisas que estão escritas na Bíblia estão acontecendo. A terra está sentindo as trevas que estão aumentando, o homem está sentindo o efeito das trevas que estão aumentando na terra. É tão interessante isso, a gente estudar a fundo isso, que a Bíblia ela fala, Jesus ele fala assim, que no final dos tempos, no fim de tudo, o tempo iria se encurtar. Porque se o tempo não se encurtasse, ninguém seria salvo. Ninguém ia escapar do juízo. Ninguém ia se livrar. E é interessante porque existe uma universidade americana que fez uma pesquisa em torno disso, das 24 horas do dia, e verdadeiramente o tempo está se encurtando. Um dia de 24 horas hoje equivale a mais ou menos 36 horas lá de 1790, por exemplo. Então é assim, o tempo está se encurtando, porque se ele não se encurtar, a gente vai se perder. E muitas das vezes a gente pensa, não, tá tudo certo comigo, eu não preciso me preocupar, não preciso vigiar, não preciso orar, não preciso buscar, mas a verdade é que se não fosse pela graça de Deus, todos nós já estaríamos perdidos. Amém? Vamos continuar aqui. Meia-noite, início de um novo dia. Amanhã começará um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram suas vestiduras em seu precioso sangue. Esse é o dia de Jesus Cristo. Naquele momento, melhor do que nunca, Jesus verá o fruto do seu trabalho e do seu sofrimento. Os que são do Senhor ressuscitarão e serão transformados os vivos, E Jesus levará a sua noiva para a sala de bodas, onde a igreja e o cordeiro se unirão para todo sempre. Desde já oremos e digamos, amém, ora vem Senhor Jesus. Amanhã vai começar. Jesus ele vai vir e vai nos levar para estar com ele para sempre. Nós precisamos estar preparados para isso, nós precisamos trabalhar para que os nossos frutos possam nos permitir estar lá. Assim, a Bíblia ela fala que a gente conhece a árvore, a gente conhece um obreiro, a gente conhece um cristão pelos frutos que ele dá. Quais são os frutos que nós temos dado? O que a gente está produzindo? Ou a gente está sendo o tipo de crente que só chega na igreja, senta no banco, assiste a palavra, se levanta e vai embora? A verdade é que Jesus ele nos chamou para ser ativos. Ele nos chamou para fazer a diferença, ele nos chamou para fazer uma coisa que só a gente pode fazer. E a gente precisa se dedicar nisso, porque ele vai vir e ele vai analisar, ele vai julgar os nossos frutos, ele vai dizer se o que a gente fez com os talentos que ele nos deu foi uma coisa boa ou foi uma coisa ruim. A Bíblia fala sobre a história do Senhor, né, que foi viajar e deixou com os teus 3 servos diferentes quantidades de talentos, para que eles pudessem investir e gerar lucro antes da volta dele. Existiu o que tinha 5 talentos, que multiplicou e ganhou mais 5. Investiu o que tinha ganhado, ganhou mais 5. Tinha o que recebeu 2 talentos, que também conseguiu dobrar e ficou com 4 talentos. E tinha aquele que ganhou só 1 talento. E com medo de perder aquilo que ele tinha ganhado, ele foi lá e enterrou. Enterrou o talento que Deus tinha dado para ele. Não utilizou, não depositou, não confiou. E quando o Senhor voltou, sabe o que ele disse para aquele cara que enterrou o talento? Maldito és. Maldito és, porque se você tivesse colocado pelo menos no banco, na poupança, né?
tinha me dado um juro. Se você tivesse pelo menos ensinando os meus filhos, esse talento aí que eu te dei, alguma coisa a gente tirava disso, mas não, você escolheu se fechar, você escolheu desprezar isso que Deus te entregou. Não despreze aquilo que Deus te entregou. Cuide, tome conta, invista no seu ministério, invista naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Às vezes a gente pensa assim, mas o que eu posso fazer é tão pouco, o que Deus me deu para fazer é uma coisa tão pequena, sabe? O ministério que Deus me deu é só a EBD aqui, né, Ricardo? Mas não, invista nisso porque Deus tem um plano para isso, amém? A noite vem. Quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro, para o mundo que rejeitou Jesus. O grande lagar da ira de Deus será pisado sem misericórdia. As trevas dominarão a terra. Para os homens que não houverem dado crédito às palavras de Deus, começará o dia da vingança. E a ira de Deus será executada repentinamente, assim como foi nos dias de Noé. Então é assim, a Bíblia ela nos traz a recompensa dos justos e dos ímpios. Então a verdade é que para quem escolher rejeitar, para quem escolher viver sobre os próprios desejos, as próprias vontades, o fim vai ser esse. O fim vai ser de dor, o fim vai ser de sofrimento, o fim vai ser de iniquidade, o fim vai ser de ira. A verdade é que muitas das vezes a gente se pergunta, né? Porque a gente está aqui dentro da igreja, a gente está aqui ralando, a gente está aqui sofrendo, está se negando, né? Carregando a nossa cruz todos os dias. E quando a gente olha lá para fora, o ímpio está se dando bem, né? Ele está lá domingando, churrasco, nesse horário, está tomando banho de piscina nesse calor, né? Está dormindo no ar-condicionado. E aí a gente fala, pô Deus, e para mim não tem nada não? Para mim não vem nada não, Senhor? Para mim é só sofrimento. Mas a verdade é o quê? Que a gente precisa pensar que para esse ímpio, a recompensa da eternidade dele ele está recebendo agora. A recompensa dele ele já está recebendo. A nossa recompensa vai ser eterna. O que a gente vai receber de Jesus são vestes novas, é uma vida em glória. A Bíblia fala que no céu não vai ter necessidade de sol, porque Ele vai brilhar. Olha que coisa poderosa. Então é assim, a nossa recompensa vai ser uma recompensa para todo o céu. E a recompensa dos ímpios eles estão recebendo agora. É como se a gente for, a nossa vida, comparada com a eternidade, é como se fosse uma gota de água no oceano. Uma gota de água no oceano. Muitas vezes a gente fala, não, mas eu quero receber agora, eu quero viver as minhas vontades agora. Tudo bem, mas para o resto dos tempos, para sempre você vai sofrer. Porque é você que escolheu isso. Amém? E ele vai vir e vai trazer para aqueles que aceitaram a recompensa, para aqueles que não aceitaram as consequências. Amém? Pode falar. Estive lá e a minha irmã trabalha lá numas casas lá. Aí eu fui com ela. Realmente, pro ímpio, o céu é o céu na terra, né? É uma mansão com ar-condicionado, com piscina, a casa toda de vidro, aquela coisa que você olha e fala, meu Deus do céu, cadê o meu? O que essa pessoa tem e eu não tenho? O que é isso? Então você entra para dentro daquela casa, o calor que é no Goiás, né? Você entra naquela casa ali, você fala, é o céu, não precisa de mais nada, só sentar e a televisão enorme, aquele espaço para todo lado. Então realmente a gente questiona isso, né? O céu, Senhor, por que ele tem e eu não tenho? Mas o nosso está lá em cima, né? E é interessante a gente pensar do que fala, Ricardo. É interessante a gente pensar o que também? Que por mais que a gente tenha esse sofrimento, por mais que a gente passe essas tempestades, a gente tem uma coisa que eles não têm. Toda essa riqueza, toda essa prosperidade que o ímpio tem lá fora, toda essa satisfação instantânea e momentânea que eles vivem, a gente tem uma coisa que eles nunca vão alcançar dessa maneira, que é paz. É paz. A gente está no meio da tempestade, os discípulos no meio da... É muito interessante, cara, porque a gente vê que certa vez os discípulos estavam no barco, né? E aí vem sobre o barco uma tempestade muito, muito grande, o mar estava agitado, o vento estava soprando, e eles começaram a clamar, só que do meio da tempestade veio Jesus caminhando. Então, assim, mesmo em meio à tempestade, a gente tem a certeza da vitória. Mesmo em meio à tempestade, a gente não precisa se preocupar com nada. É como um filho que só depende do pai. Você acha que um filho vai se preocupar com o que ele vai comer amanhã? Vai se preocupar com o que ele vai vestir? Vai se preocupar se ele vai ser demitido com essa pandemia? Se ele ele precisa se preocupar? Não precisa, porque o pai cuida de tudo isso. Ele apenas confia, ele apenas vive
E é isso que a gente tem aqui nessa terra. Interessante também, falando a eternidade é como o oceano e a nossa vida aqui como uma gota. E muitas vezes, por nós estar com uma visão limitada, nós trocamos o oceano pela gota. Porque não é falando contra riquezas dessa terra, né? Porque nós somos filhos também. Mas se essa riqueza custar minha santidade, não compensa. Porque eu tenho um oceano para mergulhar nele. Então, isso daí que você falou também, a paz, né? Nós temos tudo o que muitos milionários querem. Paz para poder dormir. Eu conversando com um dos meus patrão, ele não consegue dormir direito. Aí ele pergunta, conseguiu dormir essa noite, Ricardo? Eu falo assim, como uma pedra. Como uma pedra, um bebê. Apaguei. Ele, nossa, eu tenho muita vontade de dormir assim. Eu falo assim, pois eu durmo assim, todos os dias. Isso aí é paz de espírito que o mundo e o dinheiro não conseguem comprar. E não tem como oferecer, né? Então, é isso aí. É verdade. A gente precisa, assim, zelar e vigiar para que a gente continue enxergando isso. A verdade é que muitas das vezes as tempestades vêm, as dores vêm, e essas coisas servem como assim, fatores que vão nos cegar, fatores que vão nos impedir de enxergar aquilo que Deus já está realizando nas nossas vidas. Jó vai ser um exemplo muito grande disso, porque apesar de tudo aquilo que ele estava vivendo, ele não deixou de enxergar, ele não deixou de perceber, ele não deixou de se lembrar daquilo que Deus estava fazendo por ele. E por isso ele foi muito abençoado. A gente também vai falar dele, vou até dar uma corrida aqui. Então, assim, a gente precisa manter a nossa vigilância, a gente precisa manter o nosso foco, porque o inimigo ele vem sutilmente para roubar isso da gente, para roubar essa paz, essa alegria. Ele vai fazer você pensar que você está em guerra, ele vai fazer você pensar que você não tem mais resposta. Mas tem uma frase que Deus dá ao profeta Jeremias que eu acho incrível. Ele fala bem assim, ele manda ele falar com uma das governantes lá, e ele diz bem assim, acaso alguma coisa é difícil demais para eu fazer? Existe alguma coisa que é difícil demais para Deus fazer? Existe alguma coisa que ele não consiga fazer? A Bíblia fala que a terra é escalpo dos seus pés, é como um tapete para os pés dele. Ele é dono de todo ouro, de toda prata, que ele é dono de tudo. Ele era, e há de vir, não tem começo e não vai ter fim. É uma coisa que a gente nem consegue imaginar, né? Eu nem perco tempo pensando nisso, porque quando eu penso assim, peraí, e quando é que ele começou então? Mas não começou, ele sempre existiu e sempre vai existir. Amém? A gente precisa ter isso em mente. Vamos continuar. 3. As armas espirituais indispensáveis ao crente. Para o povo de Deus familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável. Quando vemos trevas, angústias, dificuldades, sabemos pela Bíblia que estas coisas anunciam a vinda iminente de Jesus. Então, muitas das vezes as pessoas do mundo falam, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu abro o jornal, é filho matando pai, pai matando filho, é a mãe matando o bebê, sabe? Umas coisas assim que chocariam a gente se a gente não tivesse sido avisado, porque a Bíblia ela avisa pra gente. Ela falou, no final dos tempos o amor vai se esfriar, o pai vai matar o filho vai matar o pai, vai ter guerra, rumor de guerra, fome, peste. Então todas essas coisas, a gente não precisa temer elas, a gente não precisa ter medo de pandemia, a gente não precisa ter medo de vírus, porque tudo isso é um indicativo. Tudo isso é a terra reagindo às trevas e que estão crescendo, né? E os homens reagindo às trevas que estão crescendo. Indicam a volta de Jesus, indicam a intervenção que vai acontecer, indicam que ele vai vir, vai tirar os seus dessa terra, vai renovar a terra para que a gente possa habitar aqui novamente. Hein? Então a gente não precisa temer isso, a gente não precisa ficar com medo disso. O que a gente precisa fazer, novamente, que é assim, o objetivo principal dessa lição aqui é sinalizar a necessidade da gente ter uma vida de oração e de santidade, porque é isso que vai nos garantir uma vida eterna, é isso que vai nos garantir uma vida ao lado de Jesus, é isso que nos vai garantir assim, a vitória que a gente tanto espera. Né? A verdade é que existe a teoria da teoria da graça, que é salvo uma vez, salvo para sempre. O Caio Fábio, é isso? É dele mesmo? Não é do... ele também prega isso, né? Mas ele aquela discussão, né? É armeniano, entendeu? Então é desse aí. Calvinista, armeniano. Então, os calvinistas geralmente pregam uma vez salvo pela...
Eles dizem, na verdade, que a gente não tem livre-arbítrio, né? Que quem vai ser salvo já foi escolhido por Deus e quem vai perecer também foi escolhido, predeterminado por Deus, só que a verdade não é essa, a Bíblia está falando outra coisa. Uma vez eu falei para um que se dizia ser também, eu falei assim, então foi uma encenação, foi o maior teatro gospel, a morte de Cristo na cruz, se isso for verdade. Ele, por quê? Por causa que se já nasceu para ser salvo, para que ele ia morrer na cruz? Ah, mas não é bem assim. Eu falei bem assim, desse jeito, você tem que aceitar por completo, ou você é ou não é. Aí ele ficou pensando e com um bocado de teoria, mas nada plausível. E é assim, como que eu posso ser cobrado? Como que eu que estou lá no mundo, que estou vivendo as minhas vontades, posso ser cobrado se eu sei que eu não fui escolhido para ser salvo? Como é que Deus vai falar, porque você teve a chance, você teve a oportunidade, você vai ser condenado por Deus? Seria injusto. E como que Deus ia criar uma alma que ela vem limpa, perfeita, colocar no ser humano para condenar ela ao inferno? Não tem nem como. Então, não bate com o descrito bíblico, né? O que a gente precisa ter como uma conjectura da nossa salvação é como se fosse uma planta que a gente vai regando e regando e cuidando todos os dias, porque se a gente parar de cuidar, ela murcha e morre. Essa é a verdade. A gente precisa cuidar e zelar pela nossa salvação todos os dias, porque o inimigo, ele sonda a gente, a gente dorme, a gente dorme 1/3 do dia, logo 1/3 das nossas vidas a gente vai passar dormindo, mas o inimigo, ele não dorme. Ele passa 24 horas planejando, tentando, buscando uma maneira de te fazer cair, buscando uma maneira de te fazer parar, de te desanimar, não é mesmo? E o que a gente precisa ser é vigilante para que isso não aconteça, né? Quer falar, Ricardo? Também na Bíblia, né? Lá em Apocalipse fala: guarda o que tu tens para que não perca sua coroa. E se tem como perder a coroa, tem algo que tu faz que possa perder. Então você não ganhou ela para sempre. Então a salvação, ela é de graça. A manutenção e a validade da salvação é você que vai determinar se ela vai valer, se a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário vai perder ou não o significado para você. Então acredito que esses que pensam que vai estar salvo para sempre estão redondamente enganados. Vamos lá dar continuidade. Tópico 5. O clamor da meia-noite, um brado de alerta. Esse tópico fala sobre a vinda infalível do noivo. Nós sabemos que ele vai vir, nós cremos que ele vai trazer a recompensa e a consequência. Recompensa para aqueles que o aceitaram e consequência para aqueles que o rejeitaram. E para isso a gente precisa estar preparado. Existem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração na nossa caminhada para que a gente não seja pego por isso. A primeira que a nossa lição vai tratar é sobre o sono espiritual. O sono pode ser causado primeiramente pela desobediência, como aconteceu a Jonas, que desobedeceu e acabou dormindo, né? E depois foi lançado e engolido pela baleia, porque ele não queria ir para Nínive pregar a palavra de Deus, porque ele tinha medo e tudo mais. Quando obedecemos a Deus, somos revestidos pelo poder do Espírito Santo, para não adormecermos. Então, assim, a desobediência, para mim, é um pecado de morte. Muita gente não toma consciência disso, mas a verdade é que a gente foi condenado pela desobediência. Porque Deus, lá no princípio, falou assim para Adão: pode comer de qualquer uma dessas árvores aqui, tudo que é teu, só não come daquela ali. E ele foi lá e desobedeceu. E através dessa desobediência, a morte entrou na gente, a gente foi marcado para morrer. E a consequência do pecado, o salário do pecado que Deus já havia anunciado, veio e nós vamos ter que receber, que é a morte. Amém? Assim, é interessante, porque Deus, ele falou: se você comer, certamente você vai morrer. Só que Deus não estava falando de uma morte instantânea, nem necessariamente de uma morte física. Ele estava falando de uma morte espiritual. Então é assim, a desobediência é um pecado de morte. A gente precisa obedecer a Deus, a gente precisa obedecer os líderes, a gente precisa obedecer os pastores. A Bíblia fala que toda autoridade é instituída por Deus e que a gente deve respeitar, e resistir à autoridade é resistir a Deus.
Resistir à autoridade. Não adianta a gente estar na igreja, resistir na autoridade que Deus colocou sobre as nossas vidas, resistir à palavra dele e querer que ele faça alguma coisa, querer que ele age nas nossas vidas, que ele envie os milagres, as bênçãos, a graça, a glória, porque ele não vai fazer. Nós mesmos estamos resistindo a ele. Amém? Vamos lá, o próximo. Preguiça. Quando Davi ficou em casa despreocupado, enquanto seu exército combatia, caiu em tentação. Por isso é uma bênção para o crente estar muito ocupado na igreja do Senhor, servindo ali. Davi ele estava em casa, sem nada para fazer, se ocupando de nada, de zero. Chegou lá na varanda e viu Batseba, né, tomando banho. Foi lá, adulterou com ela, mandou matar o esposo dela. Forte. Aquilo que a gente fala. O inimigo ele só precisa de uma brecha para acabar com a sua vida. Então ele foi lá, adulterou com ela, não satisfeito, matou o marido dela, mandou o marido dela para a morte, quando ele tinha à disposição a quantidade de mulheres que ele quisesse. Essa é a verdade, né? Então, assim, trabalhar na igreja é cansativo. A gente vinha aqui para a igreja para lavar um banheiro, né? Igual a gente estava aqui ontem lavando a igreja para o culto de hoje à noite. É cansativo, tá aqui todos os cultos é cansativo, só que a verdade é que é isso que vai nos manter focados, é isso que vai nos manter andando, é isso que vai nos manter indo. Nós precisamos disso, porque olha aí, é interessante, cara, a pandemia ela veio para ensinar muita coisa pra gente. Olha o tanto de crente que depois que os cultos voltaram falaram assim, não, eu adoro a Deus aqui de casa mesmo, não preciso ir pra igreja não. Olha o tanto de gente que já dispensa o congregar. E Paulo ele fala pra gente, não deixeis de congregar como é de costume de alguns. A gente precisa estar aqui porque o nosso vir à igreja é muito mais do que a gente estar com os irmãos, a gente estar com Deus. A gente exercer o relacionamento, exercer aquilo que Deus entregou pra gente durante a semana toda. Então, muito me admira as pessoas não querem vir pra igreja, né? Que é a casa de Deus, mas querer adorar a Deus. Então a gente precisa se trabalhar, a gente precisa se envolver no trabalho, a gente precisa fazer acontecer, a gente precisa disponibilizar tempo para Deus, porque é isso que vai nos impedir de cair, é isso que vai nos impedir de perder a nossa salvação, de perder a nossa fé. Amém? Esgotamento espiritual por falta de renovação também pode causar sono. Está escrito que Abraão teve que lutar contra o sono ao pé do altar. Precisamos do poder de Deus para ficarmos fortes e resistir a tudo, inclusive ao sono espiritual. Então junto do trabalho pode vir o esgotamento. Mas quando a gente está respondendo ao chamado de Deus, quando a gente está fazendo aquilo que Ele mandou, Ele mesmo vem nos renovar. Ele mesmo vem renovar as nossas forças, renovar o nosso espírito, renovar o nosso emocional, renovar o nosso espiritual, para que a gente continue trabalhando, para que a gente continue lutando, para que a gente continue insistindo nisso. Interessante, Lucas, que é renovação, né? Muitos crentes, cara, eles estão trocando essa renovação espiritual por coach, procurando esses coach, livro motivacional. Pois é, aí eu fico olhando assim, fazendo, cara, pra que mais motivacional que a Bíblia? Que livro motivacional? Por causa que a Bíblia é uma verdade prática, executante na sua vida e te renova da mesma hora que você lê ela, porque é uma palavra viva. Já renova por causa que ela é viva, ela é muito eficaz, cara. Então ela mostra que nós não conseguimos realizar algo, ela nos mostra isso, mas ela mostra que tem um Deus que está nos capacitando a realizar. Então, para que motivação maior do que essa? E nós estamos substituindo, né? Quando eu falo nós, eu estou me incluindo, né? Qual é a motivação maior do que a gente saber que tem um Deus, dono de tudo, e saber assim que a gente nesse mundo aqui tá como um filho do dono numa empresa? O que a gente vai pedir para Deus que Ele não vai entregar para a gente? O que a gente vai tentar fazer que Ele não vai ajudar a gente a conseguir? Todos nós somos filhos do dono de tudo, dono de tudo. Então por que a gente vai ter medo? Por que a gente vai achar que não vai conseguir realizar os nossos sonhos, os sonhos que Ele tem pra gente, aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, o ministério que Ele entregou pra gente? Qual que é a motivação maior do que essa? De saber que Ele tá com a gente, de que Ele vai abençoar, de que Ele
que é o dono de tudo, ele que assim, Jeremias diz que os planos que ele sonhou pra gente, os pensamentos que ele tem pra gente, são de bem, não para o mal, e maior do que aquilo que a gente pode pedir e imaginar. Como é que a gente não vai se alegrar com isso, se motivar com isso? Vamos lá, seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Quais são esses meios? Como é que a gente permanece vigilante? É estudando a palavra de Deus, é orando e entrando em comunhão com Ele, é praticando a palavra de Deus. É assim, a gente precisa, como Pedro falou, crescer em graça e crescer em conhecimento. Se a gente crescer só em conhecimento, a gente vira fariseu, que conhece a Bíblia, mas não vive, não pratica, não tem um relacionamento com Deus. E se a gente crescer só em graça, a gente vira herege, que fala que a única coisa que Deus requer da gente é o nosso coração, que não precisa de mais nada, mas a Bíblia, ela impõe mudanças pra gente. Ela fala, ó, vem do jeito que você tá, mas você precisa mudar pra andar comigo. Não é bem desse jeito que a gente quer, não é do jeito que o nosso coração deseja. Muitas coisas a gente vai ter que abrir mão pra continuar seguindo, pra continuar exercendo o ministério. Quando Deus dá a visão pro profeta Jeremias pra ele ir na casa do oleiro, que ele vê o oleiro quebrando o vaso, moldando o vaso de novo, ele fala assim, assim que eu quero fazer com você, quebrar aquilo que tem e fazer de novo. A gente não imagina o que é isso de verdade, mas é o que? É você abrir mão de quem você é, para que ele molde em você quem ele quer que você seja. É você abrir mão dos seus vantagens, daquilo que você acha que é certo, do jeito que você pensa que é certo agir, do jeito que você pensa que é certo fazer as coisas, para que ele coloque em você aquilo que ele sabe que é certo. Amém? Vamos concluir aqui essa lição então. Quando o clamor da meia-noite for ouvido, diz a Bíblia que o seu sentido é o seguinte: sai-lhe ao encontro. É precisamente isto que o Espírito Santo quer dizer atualmente. Prepara-te para encontrares com o teu Deus, e nós devemos estar prontos para responder. Já a sua noiva se aprontou. Lemos em Mateus 25:7 que ao ouvir o clamor da meia-noite, as virgens começaram a preparar as suas lâmpadas. Meu irmão, a tua lâmpada está preparada hoje? Que Deus permita que as nossas lâmpadas nas nossas vidas se cumpram as palavras de Lucas 12, 35 e 36. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. O Espírito Santo nos está despertando hoje para que estejamos nessa condição, atentos e sensíveis à voz de Deus. Amém? Essa foi a lição de encerramento do nosso último trimestre, né? E hoje eu vou fazer um resumo aqui. A gente só tem mais 20 minutos. Fazer um resumo do início da próxima lição, que é a lição de Jó, certo? A lição de Jó, ela trata, essa primeira lição, graças a Deus, trata mais de aspectos estruturais do livro de Jó, e no final ela trata de um questionamento que muitas vezes a gente faz, que é como um Deus tão bom permite que coisas tão ruins aconteçam na vida dos seus filhos. Permite, como é que um Deus tão bom, ateu usa muito desse argumento, né? Às vezes, como é que o teu Deus é tão bom e tem um monte de criança aí morrendo de câncer? O que a criança fez para merecer? É isso que a gente vai aprender aqui no livro de Jó. Tem também, tá no grupo também os slides de Jó. Vamos lá. Hein, Lucas? Só Pode falar. da última lição aí, que quando Jesus ele fala, que a gente vê que Deus ele é inimigo do mundo, né? Muitas vezes a igreja, como estava falando aí de coach, essas coisas, muitos líderes eles têm essa visão do que está, o movimento que está acontecendo no mundo, onde está levando multidões. E nós como igreja, muitas vezes a gente vê que é legal, que atrai pessoas, mas nós não olhamos realmente para a palavra de Deus. E aí a igreja, a noiva do Senhor, ela começa a se misturar, a se manchar. E quando você olha isso, aí é o que está escrito lá em Gálatas. Ele fala, por isso que no meio de vós há muitos cegos, aleijados. Então a igreja, ela quer um operar de Deus, mas ela não consegue dizer não para as coisas do mundo. Então, assim, nós, como você falou, se nós somos de Cristo, nós temos que ser fiel àquela palavra.
Se ele disse não, é não. Como nós vimos nessa lição, quando foi separar o pessoal para adorar o Senhor, os samaritanos diziam o quê? Que não, a gente também adora a Deus, nós também entregamos sacrifício, mas a palavra de Deus falava que eles não podiam entrar ali naquele local, porque era só quem era da linhagem, só quem era, né? Então a igreja ela tem, nós como igreja nós temos que atentar a palavra de Deus e ser fiel a ela. Se é não, é sim, é sim. Obedecer. A obediência como um pilar da nossa fé, né? É obedecer mesmo que a gente não entenda, obedecer mesmo que a gente tenha a melhor das intenções, é obedecer a palavra dele, porque ele conhece mais do que a gente, porque ele sabe o que é melhor pra gente. Eu tenho convicção de que muitas das vezes como líder, né, a gente tem que tomar algumas atitudes que não são agradáveis nem pra gente, nem pros nossos liderados, a gente tem que forçar, a gente tem que desafiar, a gente precisa dar bronca, mas eu tenho por convicção de que Deus usa a gente para dar para as pessoas aquilo que elas precisam, não o que elas querem. O que as pessoas têm que receber da igreja não é o que elas querem, é o que elas precisam, entendeu? Porque se elas vivessem apenas no que elas querem, qual que ia ser o resultado? Qual que ia ser a mudança? Entende? Qual que ia ser a mudança de vida que ela ia ter? Ela não ia conseguir o resultado que ela espera. Deus, ele sabe o que a gente precisa, por isso que a gente tem que obedecer. Muito bem colocado, como o nosso irmão Michael muito bem colocou, né? Vamos começar então de Jó. O livro de Jó. Quer falar alguma coisa? Texto áureo. Fica lá em Tiago 5:11. Eis que por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Para a verdade prática. O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Eu escrevi uma pregação uma vez, uma coisa que falou muito comigo, que Deus ele fez em Jó uma carta de defesa para a humanidade, para os seus filhos. Porque nunca mais... O que aconteceu em Jó, né? Para quem não conhece. Jó ele era servo de Deus, dedicado, disse que era um homem que agradava a Deus, que se desviava do mal, e o Satanás chegou para Deus e começou a comentar com ele, falou: teu servo Jó lá, ele só está te servindo porque tudo na vida dele dá certo, ele só está te servindo porque ele tem casa, porque ele tem carro, porque ele tem dinheiro, ele só está te servindo porque ele tem filho, porque ele tem esposa, porque a vida dele é próspera, é só por causa disso que ele está te servindo. Vamos fazer uma brincadeira aqui, tira isso daí dele, vamos ver se ele não vai blasfemar, vamos ver se ele não vai se virar contra o Senhor. E aí Deus permite que Satanás toque na vida dele, destrua aquilo que ele tem, destrua aquilo que Deus entregou para ele, até o ponto em que ele perde tudo, perde a mulher, perde os filhos, perde as riquezas, perde a sua saúde, e Deus só não permite que Satanás toque na vida dele. E mesmo nesses momentos, Jó não perde a sua fé, Jó permanece fiel, Jó permanece focado e certo da bondade, da misericórdia, da graça do seu Deus. E eu vejo nisso uma carta de defesa para nós nos dias de hoje. Porque por mais que o nosso inimigo agora tente novamente, né, falar: a Ana só está lá na igreja, só está te servindo porque ela tem casa, porque ela tem namorado, porque ela tem serviço, porque ela faz faculdade, é só por causa disso. O inimigo não vai poder mais falar nada disso, porque Jó já demonstrou que a nossa devoção, que a nossa adoração é muito mais do que bens materiais. A gente adora ele não é pelo que ele faz, é por quem ele é por aquilo que ele representa para nós, é pelo amor incondicional, é pela fidelidade imutável, é pela constância dele. Ele era, ele é e ele sempre vai ser para nós, nas nossas vidas, pelos nossos sonhos. Vamos lá então. Tem a leitura diária aqui da semana, né? Beleza. Há coisas que acontecem na vida do crente que inevitavelmente levam-o a fazer perguntas que traduzem a angústia da alma. Se Deus é justo e amoroso, por que permite que um justo sofra tanto? Perguntas como esta podem ser consideradas o pano de fundo do livro que estudaremos nesse trimestre, Jó. Nosso objetivo é compreender o que o livro diz a respeito do assunto, as respostas humanas dadas ao sofrimento e, finalmente, a resposta de Deus a Jó e seus amigos. Para comentar o tema,
Quem foi convidado para fazer essa revista foi o pastor José Gonçalves, né? Vamos lá. Nesse trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante. Diferente da sua estrutura no estilo e, sobretudo, no conteúdo, o livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. O quão Deus é grande comparado ao quanto nós somos finitos e pequenos. Qual que é essa diferença, qual que é essa grandiosidade de Deus perto da gente? E, portanto, é uma obra que alimenta nossa esperança, quando tudo mais parece ter perdido sentido. O livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Autor, local e data do livro de Jó. O autor de Jó. Existe uma grande discussão, porque na Bíblia não se tem especificamente quem foi que escreveu Jó, quem foi o autor de Jó, quem foi que relatou. Alguns dizem que foi o próprio Jó, outros dizem que foram diversos autores. Mas o cristianismo histórico conservador não tem o livro de Jó como ficção. Muita gente acha que é uma ficção, que nem aconteceu. Mas a gente não tem como ficção. A gente tem como uma narrativa poética, inspirada por Deus e redigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor, mas o fator é que o autor conhecia a forma poética e nessa forma ele expressou a maior parte do livro. Então o livro é construído de uma forma poética, diferente de todos os outros livros da Bíblia, né? A Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica, ou seja, dentro da Bíblia existem referências em outros livros a Jó, o que indica que ele foi uma pessoa histórica e não somente uma história, não somente um mito, não somente um personagem. Então a gente não precisa duvidar disso. Uma coisa que é interessante que a gente ter nos nossos corações sobre essas dúvidas, sobre essas incertezas, né, acerca da palavra de Deus, é que o quê? Se a gente crê que Deus ele é um Deus do impossível, se a gente crê que ele é dono de tudo, se a gente crê que ele é soberano sobre tudo, a gente tem que crer que ele tem poder suficiente para que a palavra dele chegue nas nossas mãos inalterada. Da maneira que ele quer, como ele quer, a gente precisa acreditar nisso. Que a palavra dele está aqui da melhor maneira possível, para que a gente possa ler, interpretar, viver e mudar, crescer a partir dela. A terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz, que é uma terra real também. Não é uma terra ficcional, é uma terra que existe de verdade, que é ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se entendendo a leste até a Babilônia. A época de Jó. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, ou seja, entre Abraão, Isaac e Jacó. Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento, ou seja, como que se dá esse entendimento? O sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote da sua própria casa. As filhas de Jó eram co-herdeiras junto com os irmãos, isso posteriormente virou uma proibição, ou seja, naquele tempo, como ainda não era uma proibição, tem que se incluir um pouco antes disso virar uma regra, disso virar lei. O que não era permitido pela lei mosaica, né? A palavra hebraica quesitá, traduzida como uma peça de dinheiro, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia, em Gênesis e em Josué. A autoria do livro de Jó é desconhecida, mas a gente pode provar a autenticidade dele. A gente sabe que ele é verídico, a gente sabe que aconteceu de verdade. O primeiro ponto trata disso. Vamos para o próximo. Estrutura literária do livro de Jó. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado que os outros na Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia, prosa. Ele está literariamente organizado assim: uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo, assim o prólogo e o texto intermediários. O prólogo e o epílogo estão em prosa, o texto intermediário está em poesia. No texto em poesia há a seguinte organização: um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta seu poder e graça, finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e da sua restauração completa. Então a organização se dá dessa maneira: prosa no começo, no texto intermediário é uma poesia e no final é
livro é rico em metáforas. Esse recurso é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e vivacidade. O que isso significa? No livro de Jó existem muitas metáforas. Isso serve para que o texto saia do preto e branco, para que ele ganhe mais vida, para que ele ganhe mais expressão, para que o autor pudesse expressar melhor aquilo que Jó estava passando, aquilo que Jó estava sentindo, qual que era a real situação, para que ele pudesse passar com mais clareza, com mais firmeza de detalhes. Amém? O livro apresenta uma estrutura literária, prosa, poesia, prosa. Também há o uso de metáforas e paralelismos por conta dessa vontade do autor de querer expressar vividamente. A gente percebe que o autor era alguém que tinha certo conhecimento, tinha um domínio maior dessa escritura literária. No livro de Jó ele tem o prólogo, que é a crise, que vai do capítulo 1 até o capítulo 2. O diálogo entre Jó e seus amigos, que vai do capítulo 3. O Discursos de Eliú, que é o começo do entendimento de Jó a respeito daquilo que ele estava passando. O quarto é o Senhor responde a Jó diretamente, que é uma resposta que Deus dá a Jó. E quinto, o epílogo, que é o desfecho da prova que ele passava, que se dá no capítulo 42, do 7 ao 17. Vamos lá para o 3, natureza e mensagem do livro de Jó. Aqui que a gente começa a ficar mais interessante. Não sei que essas informações são um pouco massivas, mas elas vão ajudar a gente a entender melhor esse livro e compreender o contexto de tudo aquilo que já estava passando. Por que os justos sofrem? Uma das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente da natureza teológica e filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo, ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Foi aquilo que a gente tratou aqui já hoje. Ao longo dos anos, tantos teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é de que somente os maus sofrem em consequência de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa. Nesse aspecto, ao longo de seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Naquele tempo, tinha-se que assim, o sofrimento, as calamidades, as tempestades que uma pessoa passava e experimentava eram decorrentes de uma culpa que ela tinha, porque ela tinha feito alguma coisa, porque ela tinha errado, porque ela tinha pecado. Então, assim, se existia sofrimento, é porque existia culpa daquela pessoa. Só que Jó é uma prova de que isso não é verdade. E o autor de Jó procura demonstrar um outro olhar sobre isso. Porque existe bondade desinteressada, para muitas pessoas qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa também era a tese do diabo. É assim, o diabo ele falou que Jó adorar, Jó se devotar, Jó se dedicar na palavra de Deus, se dedicar aos caminhos de Deus era nada além de barganha. É assim, ó Deus, o Senhor mantém aqui minha prosperidade e eu vou continuar te adorando, eu vou continuar te buscando, eu vou continuar te desejando, mas a verdade não era essa. Existe sim essa bondade, essa adoração, e nós precisamos cultivá-la dentro de nós mesmos. Muitas das vezes a gente pode se perder com aquilo que Deus dá pra gente. É muito interessante a gente pensar nisso, que muitas das vezes Deus não abençoa a gente porque a gente não está preparado para receber. Já pararam para pensar nisso? É aquele irmão que ora para que Deus dê um carro para ele. Quando ele recebe o carro de Deus, ele para de ir para a igreja. Por quê? Porque não quer gastar gasolina, porque não quer sujar o carro, porque não quer levar os irmãos em casa. Então é uma bênção que se torna em maldição na vida dele. A gente precisa estar consciente disso, a gente precisa buscar o abençoador e não a sua bênção. As bênçãos são consequências. Os milagres são consequências dessa relação. Nessas condições, como disse Satanás, todos são devotos, ou seja, em prosperidade, em paz, em felicidade, em alegria. Ele afirmava, Satanás afirmava que todo mundo podia ser próspero como Jó era. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia e a calamidade, será que esse fervor permaneceria? Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. Mas o livro prova que subsistiu. O livro prova que a fé dele era maior do que as coisas que ele tinha, era maior do que as coisas que ele perdeu. E ele perdeu bastante, gente. A Bíblia fala que todos os seus gados morreram de doenças e de peste, todos os seus filhos se reuniram na casa do irmão e a casa desabou. A esposa chegou nele quando ele estava no final da vida, já sem saúde, já usando pedaços de telha para coçar as feridas. Ela chegou nele e falou: você abandona esse teu Deus aí e morre. A esposa dele, a que estava com ele durante todos os momentos tristes, durante todos os momentos felizes da vida dele,
chegou nele e falou isso: abandona o seu Deus e morre. Os seus amigos viraram as costas para ele, mas Deus não se esqueceu dele. Nós precisamos permanecer nesse princípio de que Deus não vai se esquecer de nós, de que Ele vai ser fiel para conosco, de que Ele está vendo o nosso sofrimento. Amém? Pode o homem compreender Deus? Os últimos capítulos mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens, como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. Daqui pode colocar na conclusão aí. O que isso significa pra gente? As crises, elas podem ter dois resultados nas nossas vidas. Elas podem servir para nos impulsionar, porque através da crise a gente vai conhecer a Deus de uma maneira mais íntima, vai aprender a depender mais dele, vai aprender o que a gente precisa mudar, vai aprender aonde a gente precisa melhorar. A gente não cresce em meio ao conforto. Essa é a verdade. A gente não cresce como pessoa, como líder, como crente, como filho de Deus. A gente não cresce no conforto. A gente precisa ser desafiado. E esses desafios vêm do nosso crescimento. Mas se o desafio vai nos ajudar a crescer, vai nos ajudar, ou vai nos jogar no chão, ou vai se decretar nossa morte, depende da gente. Depende se a gente vai se manter como Jó se manteve, fiel, perseverante, crendo na palavra de Deus, ou depende se a gente vai abandonar, virar as costas e sair da igreja, né, e viver as nossas vontades. Falar: não, Deus, eu não quero sofrer por ti mais não, eu vou viver aqui a minha piscininha gelada, com o meu ar-condicionado, né, nesse mundo aqui, e depois a gente se vê lá na frente, lá no juízo, e tá tudo certo. Mas o que Deus tem pra gente é muito maior do que isso. Muito maior do que as provações que a gente está passando é o nosso Deus. Muito maior do que o sofrimento que a gente está passando é a alegria que Ele vai trazer sobre as nossas vidas. Creiam que Deus, Ele não chamou a gente para a casa dele para viver em miséria, para viver em sofrimento, para passar fome, para passar tristeza, para ser infeliz. Ele chamou a gente para uma vida de alegria em Cristo. Nós temos lutas, como todas as pessoas têm. Não se enganem, porque os ímpios também passam por tempestades, os ímpios também passam por calamidades, os ímpios também passam por lutas. Só que a diferença é que a gente sabe que mesmo em meio à luta, mesmo no meio da tempestade, a gente tem paz, a gente tem alegria, a gente consegue se alegrar, a gente consegue compartilhar da presença, o Espírito Santo de Deus nos renova, e é isso que a gente precisa zelar, é para isso que a gente precisa vigiar. Nessa lição, apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura, sobre como o livro foi organizado. Vemos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Tudo que a gente precisa para depender, para confiar, é do conhecimento de Deus. A gente precisa ter essa ciência de que Ele sabe de todas as coisas, de que mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade, Ele sabe do que está esperando a gente lá na frente. Se Ele mandou você seguir por esse caminho aqui, é porque é o melhor caminho para você seguir. Se Ele mandou você sair da sua casa hoje, vir aqui, se Ele te incentivou a vir buscar, é porque é isso que Ele tem separado para a sua vida. E a gente precisa se disponibilizar, a gente precisa se lembrar disso, que Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. A gente pode estar passando por uma luta hoje, a gente pode estar passando por uma tempestade, a gente pode não enxergar opções ou assim, possibilidade de vitória. Mas tenham por certo que quem vai garantir a vitória é Ele, que conhece todas as coisas. Amém? Eu agradeço a oportunidade aqui, queria passar para o Diácono Ricardo, finalizar a EBD. Uma salva de palmas para nosso Deus. Deus continue honrando esse jovem abençoado, trouxe essa lição maravilhosa. Vamos à noite, né? Vai ter ensaio hoje, Lucas? 5 horas, né? Ensaio com o pessoal da equipe. E à noite vai ser culto. 6 horas, 18 horas. Vamos fazer uma oração? Tá, Deus? E quero convidar você que está em casa, venha participar conosco da escola dominical. Já foi liberado pelo governo, viu? Nós podemos, a nossa igreja está adequada, nós temos temos álcool em gel, o distanciamento das cadeiras aqui. Eu quero te chamar para participar nos domingos de manhã, só para vocês entenderem, eu estou acordando de manhã, então você também consegue, amém?
Senhor, te agradecemos, Pai, por essa escola dominical abençoada. Que o Senhor continua, Senhor, falando nos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo possa revelar a Sua palavra, mas nos dá entendimento dela por total. Te pedindo, Senhor, que essa vontade de aprender a Tua palavra floresça nos nossos corações, que nós possamos aprender, Senhor, mas não só aprender, mas sim colocar em prática, ser ouvinte, Senhor, praticante da Sua palavra, que possamos, Senhor, colocar, Senhor, a Tua presença, a Sua palavra em primazia nas nossas vidas. Então, Senhor, eu te peço, Papai, nos dispensa em paz, que possamos ter um domingo, Senhor, repleto de bênção, em nome de Jesus. Amém. Eu quero também aqui apresentar os visitantes, né? A irmã está nos visitando, ela e a sua família. Como que é o nome da irmã? Clarice, né? Thaís e Tainá. Irmã Clarice, Thaís e Tainá. Então, vocês sejam muito bem-vindas, viu? Às 18 horas temos culto. Tem um café da manhã ali também, se a senhora quiser tomar, passar com o pessoal ali, com os seus neném, para tomar esse café da manhã, tá? Ali ainda tem. E à noite, né, 18 horas do culto, vocês estão convidadas, com sua família. E logo mais vamos culto. Em nome de Jesus, amém. Tá? Finalizado.